Segunda Reis, capítulo número 8, a partir do primeiro versículo. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. Somente 1 e 2. Curva a tua cabeça, quero orar junto com você. Pai, te adoramos nesta noite, com os nossos lábios, nossos corações, declaramos que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Eu sei que os louvores, direcionados pelo Teu Espírito, têm falado aos corações de muitos nesta noite. Agora estamos aqui diante da Tua Palavra, e eu rogo a Ti, que através do Teu Espírito, o Senhor venha continuar a falando, vidas que precisam ouvir a Tua Palavra, almas que estão sedentas por este alimento espiritual, que é a palavra que desce do céu, do Teu coração, para o coração da Tua igreja. Portanto, Pai, fala comigo, fala, Senhor, com o Teu povo aqui reunido, é o meu pedido, é a minha oração, no nome santo de Jesus. Diga amém. Esse texto bíblico que temos lido, ele fala a respeito daquela mulher sunamita. Ele conta a história de quando o profeta Eliseu, levantado pelo Senhor para exercer o seu ministério após Elias ser levado ao céu, e a gente vê dentro do contexto dessa história, essa mulher, quando voltamos alguns capítulos atrás, a gente vê essa mulher tratando e cuidando do profeta juntamente com o seu servo. A gente vê, conforme descrito no relato bíblico, que era uma mulher de posses, uma mulher que decidiu construir um aposento para aquele santo homem de Deus que passava pela região de Sunem, exercendo o seu ministério, exercendo o seu chamado. Está, acho que no capítulo 4, a partir do versículo 8. Eliseu é tido por ela como um santo homem de Deus, e ela passa a servir a Deus através da vida, do ministério do profeta Eliseu, até quando ela perde o seu filho. E aquele texto que a gente conhece, já ouvimos alguém pregar, já fomos ministrados muitas vezes, em que ela vai até o profeta, e quando interrogada pelo caminho, ela sempre tem uma declaração dizendo: vai, tudo bem. Essa mulher, ela se dispõe a obedecer à voz de Deus através da vida do homem de Deus. E no contexto de Eliseu, no contexto dos profetas, no contexto dos reis de Israel, onde a apostasia era contínua, os reis de Israel, todos os reis foram reis maus, sucessores de Acabe, seus filhos foram reis ímpios, que cada vez mais mergulhavam na idolatria, na perversidade, e se afastavam cada vez mais do Senhor. E como juízo por causa da rebeldia, porque mesmo o Senhor levantando os profetas, mesmo o Senhor operando prodígios e operando sinais através daqueles que estavam sendo levantados por Ele,
o povo continuava cada vez mais distante do Senhor. A pior coisa que pode acontecer na vida do homem é ele se distanciar de Deus, ele se deixar levar por influências mundanas, malignas, ele se deixar ser moldado pelas coisas do mundo. A pior coisa para alguém que já teve ou tem uma experiência com Deus é um dia ele abdicar da sua fé, ele apostatar da sua fé, ele voltar para o caminho errante a qual ele trilhava. Haverá juízo muito maior para estes do que aqueles que nunca conheceram. Mas essa mulher a qual estamos falando, a mulher sunamita, ela decide obedecer à voz de Deus. E o profeta Eliseu, que estava ministrando sobre Israel na época do rei Jorão, filho de Acabe, época em que nós vemos o relato de guerras, época em que a gente vê o relato de fome, época que a gente vê o relato de escassez na terra. E tudo isso o Senhor permitiu para que o seu povo se voltasse para Ele. Amados, quantas vezes nós experimentamos situações adversas porque o Senhor nos permite passar por elas para que a gente se volte para Ele, para que a gente lembre-se da oração, para que a gente lembre-se de que existe um Deus acima de todas as coisas. Muito embora muitos, mesmo diante das adversidades, se esqueçam de que tem um Deus que é maior do que os problemas. Muitos, é bem verdade, que dão as costas para a sua palavra. Mesmo o Senhor advertindo, mesmo o Senhor falando, eles preferem andar pelos seus próprios pensamentos, andar pelas suas próprias intuições, andar pelo seu próprio caminho. Mas quando nós damos ouvido à palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é um guia. A palavra de Deus é uma bússola que nos orienta, nos direciona, nos conduz. A palavra de Deus, quando proferida, ela é vida para as nossas vidas. A palavra de Deus, quando nós decidimos vivê-la, praticá-la, obedecê-la, os resultados serão de bênçãos. O resultado há de ser de bênção. Mesmo que passando em desertos, mesmo que passando por lutas, mas debaixo da palavra de Deus, nós nunca estaremos desamparados. Com essa mulher aconteceu isso. Capítulo antes, a gente vê a fome em Samaria, o cerco de Samaria, pessoas morrendo de fome. Mas essa mulher, ela decidiu obedecer a Deus. E essa mulher que já tinha experiência com Deus, ela peregrina na terra dos filisteus, porque o profeta havia alertado ela. Irmãos, Deus nunca permite alguma coisa acontecer sem antes nos avisar. Ele fala na palavra, Ele fala por sonhos, Ele fala por visões, mas Deus sempre alerta o seu povo a respeito daquilo que pode acontecer. Quantos de nós, diante de situações que iriam acontecer, recebemos um alerta de Deus, recebemos um aviso de Deus? Quantos de nós experimentamos livramentos de Deus porque escolhemos obedecer? Mas quantas vezes algum de nós também decidimos ignorar, decidimos dar as costas, decidimos pensar que aquilo era coisa
de alguém que nos conhecia, de alguém que sabia da nossa vida, era coisa do nosso pensamento, e experimentamos reveses, experimentamos lutas, mas graças a Deus que o Senhor é sempre fiel, graças a Deus que sempre Ele nos dá vitória pelo Seu Filho Jesus Cristo, porque cada vez que, mesmo que andemos na contramão do que Ele quer, se nos arrependermos, e arrependimento é mudar o curso, é mudar o caminho, é mudar a direção, é mudar a rota e se voltar para aquele que tem palavras de vida eterna. Aleluia! Ele sempre está de braços abertos para nos receber, Ele sempre está pronto para nos restaurar. Ele é o Deus da oportunidade. Deus trouxe você aqui nessa noite, porque esta é uma noite de oportunidade de Deus para a tua vida. Aleluia! Deus te permitiu chegar aqui neste lugar, porque Ele tem uma palavra que vai de encontro à sua necessidade, uma palavra que vai te confrontar, mas vai fazer você voltar para o centro da vontade dEle. Aqui mostra que o controle está nas mãos de Deus. Quando decidimos obedecer, nós colocamos o nosso controle, o controle que estava na minha mão, a gente passa a colocar na mão de Deus. E quando o controle está na mão de Deus, Ele tem sempre o melhor para quem escolhe obedecer. Essa mulher peregrina, essa mulher caminha na terra, ela deixa as suas propriedades, ela deixa os seus bens, porque o profeta diz: o Senhor chamou a fome na terra, o Senhor chamou a escassez na terra, mas a escassez, a fome, não ia durar muito tempo. O Senhor, como está no controle de todas as coisas, Ele já tem um tempo determinado. Deixa eu dizer para você que está me ouvindo, você que está vivendo um tempo de decepções, colhendo frustrações, tudo isso tem um tempo determinado por Deus para se acabar. Você que escolheu viver na direção de Deus, mas mesmo assim não está entendendo o contexto que a sua vida está tomando, a direção que as coisas estão se encaminhando. Eu quero dizer para você nessa noite, como uma palavra de Deus: o meu Deus tem tempo para começar, o meu Deus tem tempo de terminar. Durante todo este processo, o Senhor te sustenta, o Senhor te guarda, o Senhor te conduz, o Senhor te orienta, o Senhor te protege. Durante todo esse processo, o Senhor está com a mão dele estendida sobre a sua vida. Você crê? Levante as mãos, diga assim: eu creio, Senhor, no seu cuidado. Aleluia. Por obediência ela deixa tudo e ela segue o que Deus havia falado. E eu vejo, irmãos, que o nosso Deus é um Deus de bons encontros. Eu vejo que nesse texto o Senhor promove encontros. Tiago Galvão, do Rio de Janeiro, direto para Campos Sales. Camila Galvão e Esther Galvão. Quem vai dizer glória a Deus por essa família? Aquela mulher debaixo da obediência, ela passa pela prova, ela passa pelo tempo. E como é difícil a gente esperar o tempo. Como é difícil às vezes a gente não entender o porquê que estamos passando por aquilo. Como é difícil durante o tempo em que estamos atravessando o processo, a gente não compreender o porquê que a gente procurou fazer tudo certo, procurou obedecer, procurou se sujeitar, mas estamos vivendo uma adversidade tão grande. Como é difícil a gente passar por este tempo
sem a gente saber a hora. Mas se você serve a Deus, eu quero dizer, Deus já tem a caneta para colocar um ponto final. Deus já tem a caneta para colocar um fim em tudo isso que você está vivendo. Eu estou falando para alguém nessa noite que talvez está na escassez, talvez está na adversidade, talvez está na sequidão, mas o Senhor está dizendo: sou eu, Deus, que restituo, sou eu, Deus, que dou a volta por cima, sou eu, Deus, que transformo a sua história. O Senhor está dizendo com alguém nessa noite: sou eu, Deus, que muda o quadro dessa situação. O meu Deus tem poder de mudar essa história. Eu sinto o Espírito de Deus neste lugar. O meu Deus tem poder de mudar essa situação. O meu Deus tem o poder transformador. O meu Deus, Ele tem poder de aonde você não vê nada, o Senhor fazer brotar tudo o que você precisa. Por favor, pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, diga para ela: o meu Deus, Ele está pronto para operar o seu querer. O meu Deus, Ele está pronto para mudar a tua história. Aleluia. O tempo passa e chega a hora que a figueira volta a florescer. Chega a hora que os frutos da oliveira começam a brotar novamente. O tempo passa e chega a hora do renovo de Deus. Estou dizendo para alguém nessa noite que tem renovo de Deus para a sua vida. Estou pregando para alguém que tem renovo de Deus para a sua casa. Estou pregando para alguém para dizer que tem uma nova história a ser escrita para a sua vida. Estou pregando para alguém que o Senhor está dizendo: o tempo da escassez está acabando. Eu sinto a glória do Senhor aqui. Estou pregando para alguém que Ele está dizendo: o tempo da virada está chegando. Talvez alguém não compreenda. Quem não está passando isso não compreende. Quem não está vivendo o que você está vivendo não sabe. Pode até criticar, pode até falar, mas quem experimentou a perda, quem experimentou a frustração, sabe exatamente o que é sentir na pele o desprezo. E o Senhor está dizendo: eu vou tirar o desprezo, eu vou tirar a vergonha. O Senhor está dizendo nessa noite que Ele vai te dar vestes novas, que Ele vai te revestir de autoridade do céu, que Ele vai mudar. Mas eu vejo que essa mulher, debaixo de obediência, o segredo é você estar debaixo da obediência. Essa mulher, ela volta e se posiciona. Porque quando o Senhor botar um ponto final nisso que você está vivendo, vai depender de você se posicionar ou continuar prostrado, caído, se lamentando, chorando, pensando que tudo está acabado. Eu estou falando com pessoas aqui que o Senhor já mudou, Ele já transformou, já é uma nova era, já é um novo tempo, já é uma nova história, mas você ainda se comporta como tudo estivesse no passado. O Senhor está dizendo: as coisas já são novas.
Foi preciso aquela mulher se levantar e caminhar de volta à sua terra, de volta para o seu lugar. Você precisa se posicionar e voltar para o seu lugar. Aquela mulher volta para o seu lugar, ela toma uma atitude. Espera aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Deus já falou que é só um tempo. Chega a hora. Chega a hora que Deus age. Mas tem um momento que você também precisa reagir ao agir de Deus. Quantas vezes Deus está agindo e esperando que nós, que você, que eu tomemos posse daquilo que Ele tem dito. Mas a gente continua como coitadinho, continua como miserável. Ei, você foi levantado por Deus. Ei, você é o escolhido de Deus. Ei, você tem promessa de Deus. Ei, você tem uma história nova a ser vivida na presença de Deus. E aquela mulher vai ao rei clamar por aquilo que era dela, porque o tempo da fome já tinha acabado, o tempo da escassez já tinha passado, o tempo do deserto já tinha passado. E ela se lembrou que ela estava debaixo de uma palavra, que ela estava debaixo de obediência. E aqui na minha versão diz assim: e ela voltou e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ela se posiciona e ela vai até quem pode resolver. Ela vai clamar para quem tem o poder da palavra. Ela não foi falar com o servo do profeta, ela não foi falar com o vizinho da direita, ela não foi falar com o vizinho da esquerda, ela foi até aquele que tinha autoridade. Ela foi até aquele que podia acatar o seu pedido, o seu clamor, ou a sua reclamação, ou o seu posicionamento. E olha só como é que Deus promove encontros. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite ainda. O Senhor essa semana tem um encontro marcado. O Senhor nessa semana, o Senhor vai promover um encontro, porque é Ele que promove bons encontros. Eu não sei o que você está esperando, eu não sei o que você está vivendo, mas meu Deus está dizendo assim, ó, eu estou promovendo um encontro. Talvez é um papel que precisa ser assinado, eu não sei. Talvez é um perdão que precisa ser liberado, eu não sei. Talvez é algo que aconteceu, que ainda está em aberto, mas o Senhor está dizendo, eu vou promover um encontro. Porque na hora que ela se posiciona e que ela vai até um rei, justamente naquela hora, um crente natural podia falar assim, é coincidência. Um crente assembleano ia falar assim, é Jesuscidência. A história estava marcada para aquele minuto, para aquele momento. Quando ela pede uma audiência com o rei, tinha alguém ali falando, olha, o profeta, durante o exercício do seu ministério, tinha uma mulher que não tinha filho, e o profeta falou que aquela mulher ia gerar. A história, né? Aí de repente aquele filho morreu, e ela foi até o profeta de novo. E ela não parou pelo caminho, não falou com ninguém. Todo mundo que perguntava para ela falava assim, vai tudo bem. De repente, quando o moço do profeta estava falando disso, aparece ela batendo na porta. Olha ela aí. Olha ele aí, ele chegou na hora certa.
Deus está falando com pessoas essa noite. Quando acontecer, você vai se lembrar. Você vai chegar no momento exato, na hora exata, você não vai entender, mas o Senhor está dizendo: estou eu promovendo o encontro. Por quê? Porque nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Jó orou dizendo: eu bem sei que tudo podes. O tempo, a hora está na mão daquele que tem poder. E de repente apareceu então aquela mulher, é ela, e este é o seu filho. Então o Deus que provoca situações, você crê que Deus controla tudo? Pergunte para esse irmão que está do seu lado: você crê que o Senhor controla tudo? Então continua confiando nele, continua acreditando nele, continua se entregando a ele, continua vivendo sob a palavra dele, continua obedecendo ao que ele tem determinado, e você vai ver o que vai acontecer, você vai ver o que você vai viver, porque essa mulher, quando ela se apresenta diante do rei, o seu nome estava sendo citado, é esta mulher. Aí o rei dá uma ordem, conta a história dela, conta a história da sua vida. E aqui está dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que saiu até agora. Sabe o que o rei estava dizendo para aquela mulher? Porque você obedeceu, não vai ter prejuízo, vai ter tudo restituído. Tem gente que está debaixo de obediência e está achando que está perdendo. O meu Deus não deve nada para ninguém. O meu Deus não deve nada para você, e na hora certa, e talvez hoje é o dia que Ele marcou um encontro, porque você precisava ouvir essa palavra para saber que Ele é Deus, que Ele controla o tempo, as estações, Ele estabelece, Ele remove, Ele exalta, Ele abate, Ele dá, Ele tira, Ele promove, mas Ele também lança a terra. Eu quero que você se coloque em pé. Já, pastor, já. Pastora Ada, aqui em cima. Sem demorar, porque essa palavra tem um endereço. Essa palavra, ela tem um coração que ela atingiu. E é você que a palavra diz, da galeria, debaixo do altar, da banda, do coral, não sei de onde você é. Não sei onde você se assenta, se é dos adolescentes, se é das crianças, se é da nave da igreja. Essa palavra é para você. Você vai vir aqui à frente e vai tomar posse daquilo que o Espírito de Deus falou ao teu coração nessa noite. E você vai começar a viver aquilo que o Senhor falou contigo nessa noite. Já tem uma alma reconciliando com Jesus. Litiele, ela saiu lá de Iguape, achando que ela viria em mais um culto da Assembleia de Deus, mas aí o Senhor falou para ela assim, ó, eu sou o Deus que promovo encontros. O Senhor falou para ela assim, ó, eu sou o Deus que muda a história, eu sou o Deus que muda as circunstâncias, eu sou o Deus que estou operando aqui, mas estou operando lá do outro lado. Onde está você, que também quer se reconciliar com Jesus? A Litiele já deu um passo. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você levante as suas mãos. Você que ainda não aceitou a Jesus, ou que quer se reconciliar com Jesus, eu quero que você levante as mãos. Tem mais alguém aqui na frente, tem mais uma irmã aqui na frente, reconciliando com o nosso Senhor Jesus. Quero
sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar. A libertação. O Espírito de Deus está tratando almas, o Espírito de Deus, Ele está tratando corações, o Espírito de Deus, Ele está falando, é o tempo de restituição, é o tempo de mudança de história, é o tempo de renovação. Que Deus manda, vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou crer. Pois eu sei que é só em ti confiar. Seja renovado pelo Espírito de Deus, seja fortalecido por essa Não há graça. nada que me faça não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, Não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. aqui tem duas almas que estão se reconciliando com Jesus. Eu quero saber se tem a terceira, que você levante a mão, se tem a terceira vida, que quer aceitar Jesus ou quer se reconciliar com Ele nessa noite. Levante as suas mãos. Pode estar aí atrás, na nave da igreja, essa palavra é para você também. Não perca essa oportunidade, o Senhor, Ele está te dando uma oportunidade. Tem alguém, dá um sinal com a mão assim, eu quero orar por você. Eu vou orar aqui pela irmã Sandra e pela irmã Litiele, que elas estão retornando para a casa do Pai. Elas estão se posicionando novamente. O Senhor marcou um encontro com a senhora. O Senhor marcou um encontro com a irmã Litiele. Trouxe ela lá de Iguape para dizer para ela, sou eu que controlo. A igreja pode estender as mãos. Você que está aqui na frente e veio receber esta oração, quero que você ponha a mão no seu coração. Você está aqui porque o Espírito de Deus te tocou. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Você está na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você está na presença daquele que tem poder e autoridade para mudar essa situação. Você tem noção daquilo que o Senhor começou a fazer. Você ainda não entendeu, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque Ele está dizendo, é uma nova etapa que está iniciando. É um tempo de restituição, é um tempo de renovação, é um tempo de coisas novas, é um tempo de um mover novo, é um tempo em que o Senhor traz de volta tudo aquilo que um dia você perdeu. O Espírito de Deus está ministrando em corações enquanto eu estou falando. O Espírito de Deus, Ele está ministrando, porque dons espirituais estão sendo restaurados, ministérios estão sendo restaurados.
Xarabanagahai. O Espírito de Deus está trabalhando em corações. Mova neste lugar, ó Espírito de Deus. Mova neste lugar, ó Espírito de Deus. Tens liberdade. Tens liberdade nesta hora, tens liberdade neste altar, tens liberdade nestes corações que se rendem, que se entregam, que se curvam, que se prostram e que entende que este é o momento certo, que esta é a hora certa, que este é o tempo do teu agir na vida delas. Portanto, Senhor, que ao se levantarem deste lugar, portanto, Senhor, ao retornarem para os seus lugares, esse peso, essa preocupação já não existe mais. Aquilo que afligia essa alma, aquilo que oprimia essa alma, o Senhor já está removendo este fardo. É espiritual, o Senhor está removendo este fardo. É espiritual, o Senhor está removendo essa carga. O Senhor está lançando por terra essa acusação que está na sua mente. O Senhor está lançando por terra este jugo pesado que o inimigo tem colocado, e você está voltando para a sua casa, para o seu lugar, para o seu trabalho, para a sua família, de posse daquilo que o Senhor operou nesta noite. Eu ministro da parte de Deus um renovo espiritual sobre a tua vida. Eu declaro sobre a sua história um novo tempo. Eu declaro sobre a tua história uma nova fase, um tempo de restauração, um tempo de restituição, para a glória do nome de Jesus. Você toma posse disso? Diga amém. Abrace alguém que está aí do seu lado. Se for irmão, abrace o irmão. Uma só palavra que Deus diga para ele: toma posse da tua vitória. A minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei.